E aí, meus amigos, começando mais um vídeo técnico aqui com o nosso convidado especial da Icore, João Souza. Mais uma vez, seja bem-vindo, João. Tudo bem com você? Tudo jóia, Ricardo? Eu vou começar o vídeo falando de um tema aí. Primeiro, o que é uma string box, João? Eu não sei, porque assim, eu costumo fazer uma explicação para os alunos lá do nosso centro de treinamento que não existe esse termo string box, né, no ramo da fotovoltaica. Em português, tem uma norma de terminologia, e em português, o nome é caixa de junção. Uhum. Às vezes confunde com a caixa de junção do módulo, mas o que a gente chama aqui no Brasil, o termo técnico correto é caixa de junção. Tá, e no exterior, na string box, não. No exterior, o pessoal chama aquela caixinha com as proteções de combiner box. Você vai ver o termo combiner box em livros, artigos. Então, assim, string box assim, é o que pegou, é lógico, eu não sou xarope de dizer, você está errado, não é assim. Não, a gente sabe o que é. Mas, para fins didáticos, né, a gente tem que dar essa explicação aqui. Agora, sim, quando a gente fala de uma caixa de junção, né? Proteção é uma proteção contra sobrecorrente reversa, dispositivos de interrupção seccionadora e proteção contra sobretensão transitória, né? A gente precisa, quando que a gente precisa de uma combiner box? Então, aí, normalmente, dentro da Combiner Box, a gente tem alguns dispositivos Uhum. de proteção e seccionamento. O que a gente conhece mais comum, tá? É encontrar um dispositivo de interrupção e seccionamento, a famosa chave seccionadora, disjuntor. Outra coisa que normalmente tem, né, dentro de uma Combiner Box, fusível, DPS. Então, basicamente são essas três coisas: chave seccionadora, fusível e DPS. É o que você vai encontrar na maioria dos casos. Aí a pergunta é, à luz das normas, eu preciso ter um dispositivo de interrupção e seccionamento? Sim ou não? Um dispositivo de proteção contra sobrecorrente reversa? Sim ou não? Um dispositivo contra sobretensão transitória? Sim ou não? Então, dependendo da resposta que a norma vai dar para essas perguntas, você vai saber se a sua Combiner Box vai ter ou não esses dispositivos. E aí você vai saber se você vai precisar incluir um dispositivo adicional ou se o inversor não precisa, já vem com esses dispositivos e proteções integradas. Uhum. Tá. E o que diz a NBR 16690? Vamos lá, então a gente tem que passar item por item. O que é que dizem as normas a respeito do dispositivo de interrupção e seccionamento? Uhum. Então, a gente vai dar uma olhada lá na 16690, você vai ter uma tabelinha, a tabela 6, ela vai dizer quando é que você precisa de um dispositivo de interrupção, quando é que você precisa de um dispositivo de seccionamento e quando é que você precisa de um dispositivo de interrupção e seccionamento. Uhum. Isso dependendo dos níveis de tensão. Aí, quando você vai olhar os níveis de tensão de um sistema fotovoltaico, você vê que você precisa sim ter um dispositivo de interrupção e seccionamento. Aí é que entra o fato de eu precisar de uma chave seccionadora, por exemplo. A chave seccionadora é um dispositivo que faz interrupção e seccionamento. Uhum. Tem dispositivo que faz só interrupção, tem dispositivo que só faz seccionamento, né? A chave seccionadora é um que tem essas duas funções, interrupção e seccionamento. Tá. E precisa estar dentro do inversor isso? Essa que é o pulo do gato, né? Essa que é a pergunta-chave. Então, a própria norma, ela responde isso, tá? Na NBR 16690, ela coloca duas situações. Primeiro, o inversor, ele é de múltiplas entradas? Sim ou não? Se o inversor ele tiver múltiplas entradas, então eu preciso
né? O que é múltiplas entradas? É mais de uma entrada por MPPT, tá? Se o meu inversor ele tem mais de uma entrada por MPPT, tá? Mais de uma, pode ser duas, três, tá? Se tem mais de uma, você precisa ter um dispositivo interruptor seccionador por entrada. Beleza. Externo. E se não é com múltiplas entradas por MPPT, aí tem 4 condições descritas lá, item A, B, C, D. Tem 4 condições. Se o inversor fotovoltaico atender a uma dessas 4 condições, aí você não precisa de um dispositivo de interrupção e seccionamento extra. Por exemplo, uma das 4 opções, tá? Uma das 4 opções, ele diz o seguinte: um dispositivo, um interruptor seccionador adjacente e fisicamente separado. Tem ou não tem? Uhum. Um dispositivo interruptor seccionador que esteja ligado mecanicamente ao inversor, que permita que o inversor seja removido sem riscos elétricos. Atende esse requisito? Sim ou não? Então, assim, são 4, tá? Eu citei 2. Se o inversor atender a um desses 4 requisitos, que vão estar listados lá na norma, aí você não precisa de um dispositivo interruptor seccionador adicional. Mas se ele não atender, aí você precisaria de um interruptor seccionador adicional. Tá. Segundo, isso a gente está falando de interruptor seccionador, normalmente a chave seccionadora. Ainda vamos falar de fusível e DPS. Preciso ter fusível? De novo, a NBR 16690 ela vai responder, tá? Ela fala o seguinte: tem um item, tá? Eu não vou citar exatamente como está escrito na norma, tá? Tem um item que está explicado mais ou menos assim. Se o inversor ele possuir mais de uma série fotovoltaica conectada a uma entrada, mais de uma não, perdão, mais de duas, tá? Você precisa ter proteção contra sobrecorrente reversa. Por quê? Vamos imaginar o seguinte: eu tenho um inversor, ele tem 3 séries fotovoltaicas, as famosas 3 strings, né? O série fotovoltaica é string, tá? Uhum. Então, vamos imaginar que o inversor tem 3 strings. Pode acontecer uma falha na corrente de 2 strings, né, dar um curto, por exemplo, acontecer a corrente de 2 strings circularem através de uma string. Aí você tem uma corrente que seria o dobro do suportado por essa daqui, e você pode queimar, incendiar uma string, tá, por sobrecorrente reversa. Essa situação só acontece quando você tem 3 ou mais strings, justamente por isso, né? Pode acontecer da corrente de uma e duas strings, né, circular reversamente através de uma string. Se eu tiver só duas, aí eu não tenho problema, porque a corrente reversa de uma string vai ser igual à corrente direta da outra string. E isso eu estou considerando que o projeto está feito corretamente, tá? Uhum. Então, as strings têm que ser do mesmo tamanho, os módulos têm que ter a mesma potência, as mesmas características elétricas. Então, se for assim, eu não tenho problema da corrente direta, da corrente reversa de uma das strings, ela circular reversamente na outra string, porque, teoricamente, no projeto correto, a corrente direta vai ser igual à reversa. Então, não tem problema. Onde é que eu olho essa informação do fusível, se precisar? Né? Vamos imaginar, eu tenho 3 strings, então pode acontecer da corrente de 2 strings tentar circular reversamente por uma string. Qual é o fusível que eu coloco? Essa informação está lá no datasheet dos módulos, fusível de string. Tá? E aí, dependendo do módulo, vai ter vários, tá? Tem de 10, 15, 30, 20. Vai estar lá no datasheet do módulo a recomendação, tá? De como é que você protege, com qual fusível, né? Qual corrente nominal de fusível você protege os módulos fotovoltaicos. E essa é bem simples a regra, tá? Você está com 3 strings em paralelo, numa entrada, então pode ter corrente reversa. Aí você tem que colocar fusível. 3 ou mais precisa. 2 fusíveis não precisa, ou 2 strings não precisa, uma string só também não precisa. E aí, quando isso para inversor de string e tal, tradicional. Quando você entra na topologia de otimizadores, aí também está lá na 16690 essa particularidade.
A 16690, ela chama os otimizadores de UCPCC, Unidade de Condicionamento de Potência em Corrente Contínua. Aí o que acontece? Tem uma regrinha. Pode ser que eu precise, pode ser que eu não precise. A UCPCC, né, no caso o otimizador, ele tem proteção contra corrente reversa? Ele tem proteção contra sobrecorrente? Ele tem diodo de desvio? Se ele atender esses três requisitos, você não precisa de fusível de string. Se ele não atender esses três, obviamente você vai precisar colocar um fusível de string. E no caso de microinversores? No caso de microinversores, você tem um módulo por entrada ou dois módulos por entrada. Então, você não vai ter esse problema da sobrecorrente reversa, tá? Você vai ter, no máximo, aquela situação onde, se eu tiver dois módulos em paralelo por entrada, eu vou ter, no máximo, aquela situação lá das duas strings, que a corrente direta é igual à corrente reversa, e não tem problema. Tá. E, por fim, DPS. DPS, exatamente. Tá? Vamos lá. Preciso ou não preciso de proteção contra sobretensão transitória? O DPS é um dos dispositivos que protegem contra a sobretensão transitória. Só que DPS tem vários tipos, tá? Tem o DPS tipo 1, que é para proteção contra descarga direta, ou seja, o raio caiu, né, diretamente na instalação, na edificação. Tem o DPS do tipo 2, que é proteção contra descarga indireta. Por exemplo, o raio caiu, sei lá, no outro vizinho, no outro quarteirão, e gera, por indução magnética, vai gerar uma tensão induzida nos condutores ali que estão na parte externa da condução ou na parte externa da edificação. Condutores que não possuem blindagem, eles vão apresentar uma tensão alta através de indução eletromagnética. Beleza. Então, primeiro tem dois tipos de DPS, tem dois tipos de proteção contra a sobretensão transitória. Eu preciso usar o tipo 1 ou o tipo 2? Essa que é uma outra pegadinha, né? Porque normalmente tem fabricante de inversor fotovoltaico que diz, não precisa de DPS, O meu já tem de string interno. box, porque tem DPS interno. Uhum. Bem, eu conheço inversores que possuem, sim, DPS internamente, e aí tem que ver se esse DPS que está interno é tipo 1 ou tipo 2. Se tiver DPS tipo 2, mas o meu projeto ele requer um DPS do tipo 1, eu tenho que trocar. Não é suficiente. Mas, veja bem, não é uma economia muito pequena comparado com o valor do gerador fotovoltaico? E eu não poderia ter uma redundância, mesmo que tenha internamente um DPS. Não seria mais uma frente de proteção externa para assegurar o meu gerador solar fotovoltaico? Sim. Quanto mais DPS eu tiver, mais seria a minha tolerância, né? Mais seria a minha proteção contra a sobretensão induzida. Uhum. Não é o caso de você ter componentes a mais e estar desperdiçando proteção. Na verdade, quando você coloca mais de um DPS, cada vez que o surto vai passando por um DPS, uma parte da corrente vai se dissipando pela terra, e quando chegar um ponto mais à frente, até no inversor, você vai estar reduzindo a amplitude dessa sobretensão transitória. Uhum. Então, DPS a mais nunca é demais. Só que ainda estamos no primeiro ponto, eu vou escolher DPS tipo 1 ou tipo 2? O DPS tipo 1 não é o DPS que protege contra a descarga direta. Não é assim, pode cair um raio em cima da edificação, em cima do sistema fotovoltaico, eu vou botar um DPS tipo 1. Não é bem assim, tá? Se pode cair um raio na tua edificação, o que você tem que ter é SPDA, tá? Porque se cair um raio num módulo, numa estrutura, e mesmo você tendo o DPS tipo 1, o que vai acontecer é que vai aparecer um buraco no teu telhado, um buraco no teu módulo. É isso que o raio vai fazer, tá? Então, se existe o risco de cair um raio na sua edificação, o que tem que ter ali, então, é um SPDA, não é o DPS tipo 1. Uhum. Aí, o que acontece? Quando você tem um SPDA, você tem uma tem uma variável chamada S, que é distância de segurança.
É uma distância onde qualquer parte metálica condutora, ela tem que estar fora dessa distância, né? Por exemplo, S igual a 2 metros. Significa que se eu tiver todos os objetos metálicos condutores acima de 2 metros de distância, eu não preciso equipotencializar esse objeto condutor com o meu SPDA, para evitar centelhamento. Centelhamento é tipo um arco elétrico, só que imagina um arco elétrico com uma energia de um raio, tá? Então, não é igual, já é pior do que um arco elétrico de inversor fotovoltaico. Se qualquer objeto metálico estiver dentro dessa distância de segurança, por exemplo, o meu S é 2 metros, e eu tenho uma tubulação de gás passando a 1,5 metro, eu tenho que equipotencializar. Imagina uma tubulação de gás, dá um centelhamento da descida do para-raio na tubulação de gás, vai explodir tudo. Se você tiver equipotencializado, tá, a tubulação de gás, que normalmente é metálica, por isso que eu estou falando, normalmente a tubulação de gás é metálica. Se tiver equipotencializado, não vai ter centelhamento. E aí você protege contra uma eventual explosão. A mesma ideia a gente aplica no fotovoltaico. Se qualquer parte metálica condutora de um sistema fotovoltaico tiver uma distância menor do que a distância de segurança, eu tenho que equipotencializar. Só que quando eu equipotencializo, acontece isso, o raio vai descer e ele vai se dispersar por todas as partes condutoras. Essa parcela que vai tentar se dispersar através do sistema fotovoltaico, ela tem que ir para o DPS tipo 1 e ser descarregada na Terra. É essa que é a função do DPS tipo 1. E aí você tem que saber se o teu projeto ele requer um DPS tipo 1 ou se um tipo 2 é suficiente. O tipo 1, o princípio de funcionamento dele é centelhador. O tipo 2 é varistor. Varistor é normalmente o que você encontra dentro de um inversor fotovoltaico. Uhum. Você pode encontrar centelhador? Pode, mas é bem raro, tá? É. Mas, enfim. Então, você tem que ver. Precisa de um DPS tipo 1 e tipo 2. O teu inversor, ele tem DPS? É tipo 1 ou tipo 2? Não, meu inversor não tem DPS, ele tem varistor. E varistor não é DPS, tá? Por mais que o varistor seja um dos elementos que estão dentro do DPS tipo 2, varistor é uma coisa, DPS é outra coisa, tá? Tanto é que existem normas de produtos. O produto DPS é uma coisa, o produto varistor é outra coisa. Enfim, você vai ver se precisa ou não precisa de DPS externo, né? Se o teu inversor tem varistor, você já acende um alerta, tá? Se tem só varistor, você tem que pensar mais um pouquinho se você vai usar DPS ou não. Normalmente, o ideal é você colocar, tá? Eu particularmente, eu recomendo, por quê? Por conta do que você comentou, Ricardo. Ter uma proteção adicional nunca é demais. Se for para queimar um varistor, que seja um varistor do DPS que está fora do inversor, e não um Externo. varistor dentro da placa de potência do inversor. Exatamente. Imagina depois a manutenção disso, né? Ter que abrir, Ah, tirar módulo e tudo mais, né? Tipo, é não, muito às mais fácil vezes, ter uma proteção externa. às vezes não, na maioria das vezes, tá? O varistor está soldado na placa de potência do inversor. Você Uhum. vai ter que mandar isso para manutenção. E assim, são raros os fabricantes que dão garantia contra surto, tá? Na verdade, eu até pouco tempo eu desconhecia qualquer fabricante de equipamento eletroeletrônico que concedia garantia mesmo por surto elétrico. A Huawei é uma exceção, é lógico, provavelmente é por questões comerciais, mas os inversores da Huawei que a Core distribui, eles garantem, tá? Surto está coberto pela garantia. Mas assim, eu desconheço qualquer outro fabricante que faça isso, tá? Não estou dizendo que não existe, eu só não tenho ainda esse conhecimento. Legal. E Bom, é isso. muito bacana saber desses detalhes, né? Porque isso é um questionamento constante do mercado e dúvidas constantes sobre, agora, falando o nome bonitinho, Combiner Box ou caixa de junção, né? Que, precisa, não precisa, o meu inversor tem, não tem, como que é a regra para usar, o uso interno, mantém o que já tem no inversor ou externo. Bom,
Então, tá aí, pessoal, a gente esclareceu algumas dúvidas importantes. Cabe sempre lembrar que um bom projeto faz a diferença ali nas suas escolhas. E nós, de novo, estamos falando de um gerador solar fotovoltaico que tem as dificuldades para ser instalado, dependendo do telhado, dependendo do tipo de complexidade de instalação. Então, por mais que a gente está falando assim, quanto custou esse gerador solar fotovoltaico? Proteção nunca é demais, né? Ter uma proteção a mais, uma proteção externa, um sistema elétrico daquela edificação bem montado, dentro das normas, tudo bonitinho, né? Não adianta nada também não ter um sistema de SPDA, né? Tem que ter também. Então, tudo tá interligado para você ter uma boa instalação fotovoltaica e segura, para aquilo ali realmente performar pelos anos que a gente está querendo que aconteça, né? Então, se você fizer tudo bonitinho na sua instalação, com toda certeza você vai ter o que comemorar aí nos próximos anos da geração da sua energia. É isso, né, João? Tem só um detalhe que eu preciso fazer, né, para alertar os instaladores, projetistas, tá? Normalmente você vai encontrar no mercado alguns distribuidores ou fabricantes, inclusive, de inversores que falam assim, meu inversor não precisa de string box. Cuidado, né? Nem o fabricante e nem o distribuidor, eles podem fazer essa afirmação. Eles não conhecem o seu projeto, eles não sabem como é que esse equipamento vai ser instalado. Então, a gente viu aqui que algumas perguntas têm que ser respondidas à luz das normas. E todas essas perguntas, elas são feitas com base na forma como foi instalado o equipamento e também na forma como foi construído o equipamento. Então, nem sempre o fabricante ele vai ter essas informações, ele pode estar te induzindo ao erro. E na hora que um erro acontece, na hora que a instalação é feita de forma errada, só existe um responsável, que é o cara que assinou a RT. Então, o projeto tem nome, sobrenome, tem número de CREA, está todo identificado. E é só você, é só a pessoa que assinou a RT que vai ser responsabilizada por isso. Então, na hora de vender, é um discurso. Na hora de assumir responsabilidades, quem vai assumir a responsabilidade é o cara que assinou a RT. É isso aí. Ótima dica, João. Então, fique atento, confie no seu projeto, confie na capacidade de julgamento do seu projeto, para que você consiga também olhar ali as normas e seguir ali. Tudo vai converger, né? Se você fizer seguir as normas, seguir a sua expertise em montagem, criar um projeto o mais seguro possível, você vai converger ao acerto, a um projeto seguro e cliente satisfeito, e empresa segura, distribuidor seguro, né? E fabricante também feliz. Todos ganham nesse processo. É isso, né, João? Isso aí. Só isso mesmo. Então, maravilha. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa, para quem né, quer ficar atento aí, tem mais informações sobre isso lá na Solar TV. Entre no nosso site, na nossa programação 24 horas, que você vai encontrar todos os vídeos técnicos que a gente já gravou com o João. E se você tiver alguma pergunta, é só fazer na descrição desse vídeo aqui. Aqui embaixo segue na descrição do vídeo também o link para você conhecer a Ecore, uma grande distribuidora aí, a mais completa de MLPE de soluções e a primeira no Brasil de oferecer soluções completas de MLPE. Então, João, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui na Solar TV. Obrigado, Ricardo. Até a próxima. Até!